Boa tarde. Deixa eu ver a distância certa, acho que a distância certa é essa. Queria agradecer muito pelas palavras carinhosas do Natan e pela organização do evento do Rodrigo e do Tomás Kawashi. O Tomás foi o revisor do livro sobre o Quiroga que eu publiquei há 10 anos. A gente tinha essa relação à distância e agora que a gente se conheceu. Passados 10 anos a gente vai conversar sobre Quiroga aqui outra vez. Queria dar os parabéns pela iniciativa do encontro. Sempre muito bom a gente conversar entre áreas diferentes, porque a gente aprende, né? E conhece mais da área do outro. Eu não sabia que eu tinha sido responsável pelo Natan e fazer letras, mas fiquei contente. Então, nesse nosso encontro aqui, evidentemente, observando a proposta do evento, a gente vai falar de literatura e filosofia, mas eu devo confessar de antemão que eu entendo muito pouco de filosofia. Eu sou leitor de alguns filósofos e alguns que me interessam, principalmente aqueles cuja obra, para mim, está mais próxima da literatura. Então, aí, mais ou menos, eu consigo me sustentar por esse lugar, mas o meu lugar de sustentação de verdade é a literatura, e aquilo que eu vou trazer aqui hoje é um dos pontos onde eu acho que esses campos se tocam, e se tocam dentro da obra desse escritor, que é Horácio Quiroga, que é naquilo que se refere à morte. Então, eu vou aproximá-los pela morte, esses campos. Mas quem é o Quiroga, né? Quem aqui já leu o Horácio Quiroga? Só para ter uma ideia. Tá. Muito bem, então é importante dizer quem é o Quiroga. O Quiroga é um escritor uruguaio que nasceu no final do século XIX, em 1878, e morreu no fim dos anos 30, morreu em 1937. Então, é um homem que viveu a Primeira Guerra Mundial aqui, a partir da América Latina, e com os efeitos que a Primeira Guerra Mundial trouxe ao mundo, desde do aumento da migração, né, de europeus fugindo da guerra para a América Latina, por exemplo, para a região onde ele vivia, que era, nesse momento da vida, que era a Argentina, quanto os impactos desse grande massacre de homens por homens, né, que a gente viu naquele momento da história, e isso tem influência sobre a obra dele. Mas o Quiroga, ele também é importante para a gente pensar nele, porque ele é o primeiro grande contista moderno da América Latina. Ele é o primeiro escritor que praticou o conto antes do romance, ou antes da poesia, ou antes de qualquer outro gênero. Ele é aquele que, se ele fosse preencher ali a ficha cadastral, ele tinha que escrever contista, porque foi o que ele mais fez, melhor fez. Ele publicou ao longo da vida um pouco mais de 200 contos. Dizer que ele é um contista tem consequências, porque a gente no Brasil hoje, a gente não conhece nenhum. Vocês conhecem algum contista contemporâneo? Alguém que você falasse, aquela pessoa é contista? Verônica Stiger. Onde você leu os contos da Verônica Stiger? Como é seu nome? Vitor, onde você leu os contos da Verônica Stiger? Eu conheci ela na universidade. E Então, o Vitor, vou usar ele de exemplo, vou pedir licença para usar o Vitor de exemplo. Ele diz que conhece a Verônica Stiger porque ela estava na universidade e conhece os livros dela. Isso é uma marca de que, embora ela escreva contos, você não conheceu-a exatamente como contista do jeito que o conto moderno se difunde. O conto moderno, aí pensando a partir de um autor como Edgar Allan Poe lá nos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, um contista existe porque existiam naquele momento os meios de comunicação de massas, revistas, os jornais,
isso era o que justificava um escritor que escrevia narrativas curtas para caberem dentro desses veículos. Então o conto ele é uma coisa que vem com o jornal e com a revista, de papel, né? E é um gênero que floresce muito, portanto, aqui na América Latina no começo do século XX. Por isso Machado de Assis tem aquele monte de conto, o Quiroga um pouquinho depois, e vários outros escritores. O conto, então, ele é um gênero um pouco mais desprestigiado a partir de toda essa transformação que a gente vive com o advento digital. Mas por que eu estou dizendo que é importante pensar nisso? Porque o Quiroga, sendo um contista, ele é a pessoa que, se eu perguntasse, se estivéssemos aqui há 100 anos atrás, eu perguntasse onde é que vocês conheceram o Quiroga, eu falaria, no La Nación, na Caras y Caretas, no El Hogar, na revista Nosotros, enfim. É alguém que é absolutamente popular. É uma figura muito popular porque é a pessoa que escreve em todos os meios de comunicação de massa. Quero que a gente retenha essa informação. Tem outra informação, por enquanto só estou dando informações aqui. Tem outra informação sobre o Quiroga que é fundamental, que além dele ser esse primeiro grande contista, ele é reconhecido como alguém que escreveu sobre o amor, sobre a loucura e sobre a morte. Os contos do Quiroga são todos sombrios, todos, absolutamente todos. Os contos dele estão atravessados por histórias trágicas, por mortes repentinas, por doenças estranhas, por pessoas que aniquilam pessoas ou por pessoas que se aniquilam a si mesmas. Então, essa é a atmosfera do Quiroga. Por que ele escreve assim? Há quem diga que ele escreva assim porque ele é o Poe latino-americano. Esse é um dos epítetos que se dá a ele. Ele leu muito do Poe quando ele era jovem, e aí ele trouxe essa influência do Edgar Allan Poe para a literatura de língua espanhola. E há também quem diga que o Quiroga escreve como escreve, com os temas que escreve, porque ele teve uma vida absolutamente desgraçada. Eu vou me dedicar 2 minutos a falar sobre a vida desgraçada dele. O Quiroga viu o seu pai, que tinha tido um acidente vascular cerebral, ele viu o seu pai se suicidando com uma escopeta. Ele estava no colo da mãe, ele tinha 2 anos, ele caiu no chão com o susto da mãe, vendo o marido se matar. A mãe se casou de novo. O padrasto, esse sim, teve um acidente vascular cerebral, ficou um pouco paralítico, com a escopeta do ex-marido, da atual companheira, e ele, com o único pé que funcionava, foi lá e se suicidou também, na frente do Quiroga também. O próprio Quiroga, no fim da adolescência, no começo da juventude, nós estamos falando aí de 1899, ele tinha os amigos poetas, e um dos amigos foi se bater num diálogo, atualmente é diálogo, né? Foi se bater num duelo com um outro jovem, e o Quiroga foi ensiná-lo a disparar, a usar a arma estava carregada, e ele matou o amigo. Essa série de mortes trágicas, grande parte da crítica sobre o Quiroga costuma fazer uma relação muito bom. Ele teve essa vida desgraçada, que não acabou ainda, né? Então, por isso ele fez a literatura que fez. Eu acho que seria muito simplificador a gente dizer isso, porque ele escreveu outras coisas, ele não escreveu só isso. Ele escreveu crítica de cinema, ele escreveu contos infantis, então vamos ser menos determinista, né? Mas o fato é que a morte é um tema importante. Mas outros temas são importantes. Em 1906, o Quiroga já estava morando em Buenos Aires. Depois que ele matou o amigo, ele ele desistiu de continuar morando em Salto, a cidade natal dele, e foi morar em Buenos Aires, no primeiro momento, e em seguida no norte da Argentina, na província mais pobre da Argentina até hoje,
que é a província de Misiones. É uma região, tem esse nome por conta da presença das missões jesuíticas, né, durante a colônia, e a atividade financeira daquele tempo, a atividade econômica daquele tempo até hoje é plantação de erva mate e indústria madeireira. Então é um lugar miserável. A gente pode pensar um pouco em algumas regiões aí mais do norte do Brasil, região absolutamente rural, com alguns com uma elite retrógrada e local. É o mesmo panorama. Ele foi viver aí, comprou umas terras bem afastadas, com vista para o Rio Paraná, e resolveu que ele ia começar a vida dele aí de novo. Levou a esposa, que é uma ex-aluna, que tinha, sei lá, metade da idade dele, construiu uma casa de madeira, fez o parto da esposa, criava os filhos no meio do mato. Eu já fui na casa dele, né? Então é no alto de um barranco que você tem vista para o Rio Paraná. Ele deixava os meninos ficarem brincando ali na beira do barranco para eles aprenderem um pouco a dimensão do perigo. Então, a Mônica está me olhando aqui pensando se ela vai fazer isso com os filhos dela ou não. Esse é mais ou menos o panorama da vida dele, e ele passou a vida entre Misiones e Buenos Aires. Ele escrevia os contos ali numa região de selva, que até hoje é uma região de selva, e onde seus leitores não estavam, mas publicava os seus textos em Buenos Aires. Então, mandava ali pelo barco, e os textos saíam lá para os leitores, para a pequena burguesia de Buenos Aires, principalmente. Então, muito bem. Eu estou dizendo essas coisas porque era para a gente situar mais ou menos o que é a obra dele, onde é que ela foi publicada, como é que ela foi publicada. Depois ele lançava os seus textos em livro. E a morte é absolutamente onipresente no Quiroga. Eu posso dar um exemplo de um conto que mais ou menos vai resumir tudo isso que eu falei. Esse conto foi publicado há 110 anos. Aqui, eu vou passar para vocês depois. Aqui a gente tem a capa, todo mundo consegue ver? Aqui tem a capa da revista Caras e Caretas. Quando a gente fala de Caras e Caretas, a gente está falando de uma revista que seria a nossa internet de hoje. É um magazine. Ela tem informações que vão interessar para quem quer saber de política, uma revista de variedades. Então, uma revista que fala de política, que tem colunismo social, que tem conto, que tem piada, que tem palavra cruzada. É uma revista intelectual. Tá? E os escritores, quando iam publicar alguma coisa, publicavam assim num espacinho absolutamente limitado, uma página ou uma página e meia. Por isso, o conto, a gente sempre pensa dele como um gênero absolutamente sintético. O Quiroga falava de 1.256 palavras, e é mais ou menos isso mesmo. Quando eu fui traduzir depois, é mais ou menos isso. Esse conto aqui, então você se depara com esse conto, você vê que não tem o nome do autor, praticamente não aparece pequenininho ali embaixo, aqui, e a gente vê que tem uma atmosfera já sombria. Esse é um conto sobre... Vou começar pelo Tomás. Pode passar. É um conto que tem uma atmosfera sombria. Essa moça, protagonista Alicia, ela se casa, adolescente, assim, ela se casa com o marido dela, o Jordan, e adoece. Adoece, ninguém sabe por quê, e passa a ter umas febres. Toda vez que o marido toca nela, ela chora, ninguém sabe muito bem o que acontece. A primeira frase é: sua lua de mel foi um longo calafrio. E, bom, ela passa a ficar o tempo todo na cama, não deixa que ninguém toque no travesseiro dela, e nem a empregada pode vir limpar a cama. Ela fica ali o dia inteiro, até que quando ela morre, a faxineira vê que o travesseiro pesa muito. O travesseiro está muito pesado, e vê dois pontinhos de sangue assim no travesseiro. E aí
o Jordan, o marido, pega o travesseiro, corta com uma faca, assim, uma cena toda exagerada, e corta, e lá de dentro sai uma bola viscosa, que é um parasita de aves que cresceu tremendamente porque bebeu todo o sangue da moça. Então é uma espécie de um vampiro, de um pássaro, de um parasita de aves que se transforma numa espécie de vampiro. E assim acaba o conto, dizendo que esses parasitas são muito comuns, mas só sob certas condições eles atingem essas proporções e que é comum encontrá-los nos travesseiros de pena. Então, esse é um exemplo de um conto dele. A gente poderia desenvolver a leitura do conto, mas eu acho que o tempo não nos permite. Feito esse panorama sobre o Quiroga, a gente precisa pensar o seguinte: a morte é o grande tema dele. Eu acho que poucos escritores na literatura ocidental exploraram tanto a morte quanto o Quiroga. Mas aí a gente precisa se perguntar que dimensão tem essa morte nos contos dele. A gente pode ter essa morte estranha dentro de um lar burguês. A gente pode ter também dos homens que morrem na selva, numa caçada, caçando um animal, e aí não tem a dimensão do intelecto pode colocar o homem fazendo frente à natureza pela sua astúcia, mas o aniquilamento é certo. Os personagens do Quiroga vão se aniquilar de alguma maneira, seja dentro, não há escapatória, seja dentro da família, seja numa vida selvagem, seja num acidente absolutamente banal. Eu vou falar de mais um conto, que com isso eu consigo fechar essa primeira parte. O moço está carpindo bananal na hora do almoço, e aí ele vai cruzar a cerca, um arame farpado, e aí ele tropeça numa casca de banana, ele está no bananal, e vai parar do outro lado, mas só consegue enxergar o cabo do facão. O resto do facão está dentro da barriga dele. Ele, na hora que tropeçou, caiu por cima da faca, e o restante do conto é esse protagonista agonizando, desesperado, porque ele percebe que a vida dele está se extinguindo, mas, como ele ainda tem consciência, ele vê que o menino que passava toda hora ali indo para a casa dele, está passando, que a mulher que vai chamá-lo para almoçar está vindo, que toda a paisagem está absolutamente preservada, que nada do cotidiano se transformou, que nem a consciência dele se transformou, mas que ele vai morrer daqui a alguns segundos. A cena final desse conto, quando ele dá o último suspiro, é que o cavalo, que estava ali desde o começo, percebe que ele já não é mais uma ameaça e vai ali comer as folhas dentro do bananal. E o conto se acaba assim. Muito bem. Portanto, falar sobre a morte do Quiroga, que é esse tema tão importante, isso não pode se reduzir ao fato dele ter tido mortes trágicas na família dele, na vida dele, a mulher dele, essa primeira esposa ter se suicidado, como eu disse que se suicidou, mas que se suicidou em seguida. Eles brigaram, ela se suicidou. O Quiroga já tinha esses temas antes, teve esses temas depois. É fundamental para a gente pensar nessa dimensão da morte, esse outro aspecto que eu fiz referência depois. O Quiroga é uma figura pública. Esses textos dele, por mais que eles sejam atormentados, eles circulam nesses veículos aí que eu mostrei para vocês, na revista de massa, para toda a população. Os outros gêneros nos quais ele também fala, também destaca esses temas, inclusive as resenhas de cinema dele, ele é um dos primeiros críticos de cinema da América Latina, também essas revistas, esses textos são públicos.
nos contos infantis dele, aqui tem um livrinho infantil dele, ele também trata do tema. Então a gente não pode se limitar a comprar essa ideia do gênio atormentado. Ele pode ser gênio, ele pode ser atormentado, mas isso não explica nada. Ele é uma figura pública que tem um discurso coerente, tem mais que um discurso que funciona a partir de uma obra estética coesa, que se dirige a diferentes públicos. Então, dizer que ele era obcecado pela morte, dizer que ele é perturbado, é dizer pouco e explica pouco. Ele tem uma encenação da morte na obra dele, que ele apresenta em diferentes gêneros, para diferentes segmentos da sociedade, em contos em revistas femininas, em crônicas de cinema, em contos infantis. Isso transforma a morte na obra dele muito mais em algo que é transmitido e que nós teríamos que pensar que caráter tem. Nesse ponto, eu queria me deter em outro aspecto. Esse conto que eu falei para vocês, El Hombre Muerto, ele é um conto que destoa da narrativa do Quiroga, porque o Quiroga ele segue uma coisa que o Edgar Allan Poe dizia, e disse principalmente num texto chamado Filosofia da Composição, que é que é um texto de uma conferência na qual ele conta como foi composto O Corvo, aquele poema belíssimo que eu acho que vocês conhecem. Mas isso que ele fala sobre o Corvo é algo que, a partir do qual a gente pode pensar na produção do conto moderno, do próprio Poe e do próprio Quiroga. Ele fala dessa trajetória, que as 3 primeiras linhas são tão importantes quanto as 3 últimas, que o conto produz um efeito, que tudo aquilo que está no conto deve estar ali com vistas a esse efeito. Mas, estranhamente, esse conto, El Hombre Muerto, esse que eu contei para vocês, que o cara cai por cima do facão e agoniza e morre, esse é um conto em que a narrativa se detém para ele fazer essas observações, dizendo: eu estou aqui morrendo, desesperado, e a natureza me é indiferente. É quase são parágrafos assim que a gente pode lembrar de textos filosóficos. E aí eu, pensando nisso, fui voltar lá no Montaigne para falar, isso que o Montaigne fala sobre a morte tem a ver com o que o Quiroga faz ou não? E aí nos ensaios do Montaigne, que é um autor que também me interessa, porque é um autor que também escreve literatura, ele tem as cartas persas, que fundam de uma certa forma um ponto de vista aí que interessa para o romance moderno. Mas nos ensaios, ele tem um dos primeiros, que é o capítulo 19 aí da edição que eu tenho, que é que filosofar é aprender a morrer. E aí eu peguei um trecho que é muito próximo do El Hombre Muerto. Eu peço licença para citar. É incerto que a morte nos espera. Aguardemo-la em toda parte. Meditar previamente sobre a morte é meditar previamente sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a se subjugar. Não há nenhum mal na vida para aquele que bem compreendeu que a privação da vida não é um mal. Saber morrer liberta-nos de toda sujeição e imposição. Aí eu falei, não é isso não. Porque essa visão pacificadora da morte que está aqui presente, ela se opõe radicalmente ao que o Quiroga apresenta, porque o que o Quiroga apresenta são sempre os seus personagens lutando contra a aniquilação. E eles são sempre aniquilados. E essa aniquilação, muitas vezes, ela é na luta dos personagens contra a natureza,
contra uma natureza ancestral, inclusive, contra o que há de natural ou de selvagem no próprio homem, que se apresenta na loucura ou que se apresenta no amor, que o amor para ele é sempre uma coisa, é sempre um tango, né? O amor para ele, porque o homem sai do seu centro e se apaixona e faz coisas disparatadas, é um amor apaixonado. Mas o Montaigne tem essa visão pacificada, que curiosamente, quando 8 anos depois chega ali nos últimos ensaios, chamado Da Experiência, ele um pouco relativiza e vai se aproximando um pouco do que interessa para nós. Então, nesse outro ensaio de 1580, chamado Da Experiência, o Montaigne coloca uma dimensão que começa a ser, que destoa do filosofar e aprender a morrer, como se pensar sobre a morte pudesse nos pacificar, pudesse nos livrar do aniquilamento e transformá-lo em algo necessário e, portanto, que bastaria aceitar. A gente não estaria mais subjugado por essa iminência do aniquilamento sobre a qual vivemos. E nesse ensaio da experiência, ele diz: se vosso médico não acha bom que durmais, que bebais vinho ou comais tal alimento, não vos importeis, hei de encontrar-vos outro que não será da mesma opinião. Então, o discurso da ciência, esse discurso universal, ele cai. Se o seu médico aí está dizendo que você não pode beber vinho, procura outro médico que você vai achar um que te sirva. E aí, a gente começa a chegar numa dimensão do pensamento e da experiência que está muito mais próxima do Quiroga. E que eu acho que se aproxima mais ainda em outro filósofo que sumiu aqui da mesa, que é um filósofo espanhol que eu desconheço o quanto ele seja estudado aqui no Brasil, mas que eu conheci como escritor e gosto dele como escritor, que é o Miguel de Unamuno, que tem um livro chamado Del Sentimiento Trágico de la Vida en los Pueblos y en los Hombres, y en los Pueblos. E ele diz, nesse livrinho, que é maravilhoso, que acho que é de 1913, que o único problema que importa para ele, o grande problema que importa para ele, é o homem. Mas não o homem como o tomariam outros filósofos. Ele fala del hombre de carne y hueso, que o problema para ele, o verdadeiro problema filosófico, é o homem de carne e osso. E a gente pode pensar no Unamuno. Eu não sei se vocês conhecem o Unamuno. Tá. Tirando a Vanessa, que estudou o Unamuno. Ele é muito influenciado pela filosofia do Kierkegaard. E ele é um filósofo que se bate o tempo todo com a religião católica. Então, ele problematiza a própria salvação da alma. E aí fica naquela, me prometem que a minha alma vai se salvar, mas vai se salvar mesmo? Então, aparece essa dimensão de tormento. Eu quero ler para vocês um trechinho do Unamuno. Eu vou tentar ir traduzindo aqui. Porque eu quero saber de onde venho e para onde eu vou. De onde vem e para onde vai tudo que me rodeia. E o que significa tudo isso. Porque eu não quero morrer completamente. Eu quero saber se eu vou morrer ou não definitivamente. E se eu não morrer, o que vai ser de mim? E se eu morrer, aí já não tem sentido. E tem 3 soluções. Ou eu sei que eu morro completamente, e então o desespero é irremediável. Ou eu sei que eu não morro completamente, e então eu me resigno. Ou C,
que eu não posso saber nem uma coisa nem outra. E então a resignação e no desespero, ou esta naquela, ou a resignação no desespero, ou o desespero na resignação, uma resignação desesperada, ou um desespero resignado, e a luta. Ele se debate o livro inteiro dessa maneira, mas eu acho que essa dimensão atormentada diante da morte, do que ela significa, essa fascinação por ela, isso sim é o que a gente pode aproximar da literatura do Quiroga. Mas e daí? Tá bom, esse aqui é o tom dos personagens que lutam ali até o último momento para entender da sua condição, mas não como aquele Montaigne pacificado do começo, um pouco mais como do final, mas muito mais como o Unamuno. A gente pode pensar nessa dimensão da morte, ou nas dimensões da morte na obra do Quiroga, a partir de algumas perspectivas. Primeiro, como um tema literário, como eu já fiz menção, tal como está presente no Edgar Allan Poe. A gente poderia acrescentar um outro escritor, que é o Anton Chekhov. Ele é muito influenciado pelo Chekhov. E aí a gente tem duas dimensões importantes do Quiroga. Essa da irracionalidade, que está ali no Poe, que os personagens do Edgar Allan Poe, eles são o louco, mas o louco psicótico, aquele que rompe o laço social e faz coisas da ordem do absurdo. Mas também, quando eu falo do Chekhov, o que está em jogo é uma morte calcada no social. Eu não sei se vocês já leram um conto do Chekhov chamado Olhos Mortos de Sono. Está num livro, na tradução da editora 34, pelo Boris Schneiderman. O livro se chama A Dama do Cachorrinho e Outras Histórias. Esse conto fala de um bebê recém-nascido que não dorme. Um bebê que não dorme, que chora o tempo inteiro, e ele é cuidado por uma garotinha de 13 anos, chamada Varka. Então, é uma criança cuidando de outra criança. Essa menina, Varka, se a criança não consegue dormir, a babá também não consegue dormir, porque está cuidando do bebê. E a menina não dorme há muitas horas. Ela passou a noite em claro com o bebê. E o conto é brilhante, porque ele vai mostrando a menina lutando para ficar acordada. Então ela vê alguma coisa e de repente a descrição é que aquilo é uma coisa totalmente onírica, até que ela sai da pescada e volta com o choro da criança. A Varka vai se desesperando, porque ela não consegue dormir, ela está muitas horas sem dormir, ela é uma criança também, e vê aquele bebê, que ela faz qualquer coisa para o bebê e o bebê não dorme. A cena final do conto, a Varka tem uma ideia. Quem se interpõe à possibilidade dela de dormir é o bebê. Então, o bebê sai da condição de objeto de cuidado e se transforma em obstáculo. Ela estrangula o bebê e pode dormir. Só que, quando ela está dormindo, os pais da criança vão voltar. A desgraça da menina está só começando, né? Além daquela vida desgraçada de ficar numa casa pobre, cuidando do filho dos outros, o obstáculo primeiro está vencido, mas depois a vida dela acabou, né? Ela matou a criança, mas a própria vida dela acabou. Então, essa dimensão da morte que tem no Chekhov, também tem no Quiroga. Então, não é só uma morte delirante, ou uma loucura delirante, tem também uma morte que é ali produzida socialmente, né? A menina, ela pode ser assassina no fim do conto, mas ela é vítima também. É mais vítima do que assassina, né? Então a gente tem isso como um tema, essa dimensão da morte literária.
Mas a gente também deve pensar, eu falei para a gente não fazer não usar as mortes da vida do Quiroga como apenas a justificativa total de por que ele trabalha com esse tema, mas evidentemente os contos dele trazem uma elaboração das mortes reais da vida dele. Tem um conto de 1921 chamado El Desierto, que ele revisita o suicídio da esposa que aconteceu há 12 anos. Ele ficou 12 anos sem falar nada sobre aquilo. 12 anos depois você vê esse tema revisitado de outra perspectiva, porque a esposa se suicidou e ele ficou com os 2 filhos. No conto, o que acontece o personagem já é viúvo. E como ele é um cara, uma pessoa difícil de lidar, não tem nenhuma faxineira, cozinheira que aguente ficar com ele, então todas vão embora. Ele fica sozinho com as crianças e num dia de chuva ele pisa num espinho, em alguma coisa que infecciona, e essa infecção vai tomando o corpo dele até que ele se vê morrendo e os filhos ficando sozinhos ali no quarto ao lado. Então tem uma reelaboração dessa situação de morte da mulher, de viuvez. Portanto, a gente deve pensar também nessa dimensão de elaboração, que vai ter essa função para o escritor, mas que funciona também literariamente para os seus leitores. E a morte aparece ainda numa outra dimensão, nesses continhos infantis dele. E aqui é o primeiro lugar onde ela não aparece numa dimensão trágica. A morte nos contos infantis, ela aparece quase como uma função didática. Bem pouco consoladora, mas didática. Tem um conto chamado História de 2 filhotes de coati e de 2 filhotes de homem. São uma família de coatizinhos, que um deles é muito curioso, muito guloso, e aí um dia ele vê um ovo enorme e fala: nossa, esse ovo deve ser de um passarinho gigante, né? Um ovo de galinha. Aí vai lá e come o ovo de galinha, mas era uma armadilha da família que vai lá e captura o coatizinho, e ele vira o animal de estimação da família, mas sempre dentro de uma gaiola. A criança era uma criança meio doente, fica feliz com o coati ali, mas o interessante é que a gente tem a perspectiva, quem narra o conto se identifica a família dos coatis, não a família dos humanos. Só que no fim das contas, esse coati da gaiola, que é visitado pelos irmãos e pela família toda noite, ele é picado por uma cobra e morre. E isso produz um dilema na família dos coatis, quando vai visitar o menino e vê que ele está morto. Fala, o coati, agora ele tinha uma outra vida, o coatizinho, né? Como se ele tivesse a vida ali entre os humanos. Então a mãe pensa: mas o que é que eu vou fazer agora? Nós vamos deixar a família humana na mão, o menino sofrendo, esse menino vai superar a morte como nós, coatis, sabemos superar? E aí ela fala para o filho dela ir para a gaiola no lugar do irmão morto. E o coatizinho, e ela sai levando o outro na boca de volta para a selva. Essa é a elaboração em torno da morte que o Quiroga propõe no conto infantil. O que eu achei maravilhoso desse conto é porque eu tive a possibilidade de falar sobre esse conto numa escola. Uma escola de Fundamental 2, assim, em Portugal. Porque eles não conheciam o Quiroga, então eu estava apresentando o conto. E aí eu queria saber o que as pessoas achavam. E foi muito curioso
a gente aqui somos todos adultos, a gente não ia conseguir pensar dessa forma, mas eu vi a coisa acontecendo e eu perguntei para eles o que eles achavam, se eles estavam de acordo com a decisão ali da família, dos coatis. E o menino, que devia ter uns 12, 13 anos, falou: não, tá certo, o menino é mais importante, o menino humano é mais importante. E a professora ficando do lado fazendo uma leitura mais filosófica, dizendo que conto não é isso, conto não é realista, conto é uma metáfora, a gente tem que pensar aqui que a mãe do coati isso, a mãe do coati aquilo, ensinou para o seu filho do fracasso, da morte. Mas eu achei interessante como ali dentro daquele conjunto o menino podia se identificar com o humano e a professora se identificar com a mãe do coati. Ou seja, isso que foi o grande defeito da obra do Quiroga vista por seus contemporâneos. Os contos da selva, eles foram escritos e apresentados no Uruguai e na Argentina como leitura para as escolas. O Ministério de Educação da Argentina e o Ministério de Educação do Uruguai recusaram os contos justamente porque diziam que eles careciam de moral. Eles não tinham ali um final claro. Eles eram justamente esses contos com esse caráter, quase um conto filosófico que permite você discutir e entender qual a posição de cada um, dependendo do momento da sua vida, de quem você é, você se identificar com um ou com outro personagem. Então o Quiroga em vida não foi leitura escolar com esses contos. Aqui no Brasil, 90 anos depois, eu fiz uma tradução que acabou entrando no Programa Nacional de Biblioteca na Escola, e aqui, 100 anos depois, isso já era visto como uma qualidade, felizmente. Então, esse livro foi distribuído nas escolas, em bibliotecas do Brasil todo, 20 mil exemplares, e eu fiquei feliz de poder ver acontecendo uma coisa que o Quiroga propôs para os contos e não viu se realizando. A gente pode pensar, finalmente, nessa literatura da morte, no Quiroga, com uma função humanizadora. Como Antônio Cândido falava no Literatura e a Formação do Homem, que ele dizia que a literatura, especificamente, mas a arte em geral, tinha a função de confirmar a humanidade do homem. Se a gente pensar num contexto de embrutecimento como aquele da Primeira Guerra Mundial, ou se a gente pensar no nosso contemporâneo, que também tende a ser desumanizador, a gente vê essa dimensão da morte singular de um personagem diante da morte com uma certa forma de recobrar a dimensão de uma vida humana, ainda que num contexto de aniquilamento. Um dos contos mais bonitos do Quiroga se chama Los Desterrados. São 2 peões brasileiros que passaram a vida no Paraguai, trabalhando com a erva mate, que um dia resolvem voltar para casa, ou seja, voltar para o Brasil, cruzar a fronteira, mas cruzar 1000 quilômetros, né? É um conto delirante. À medida que eles vão andando, eles vão ficando cada vez mais senis, e ao mesmo tempo eles vão se infantilizando, e você vê esses 2 homens que já foram perseguidos pela polícia, que já arrumaram briga, já arrumaram confusão, com uma dimensão quase infantil, fazendo uma travessia que a gente sabe que é fracassada. Então tem essa dimensão humanizadora e humanista na obra do Quiroga. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, que eu acho que falar sobre esse assunto tão incômodo, e falar como muito poucos escritores falaram na literatura ocidental, é uma das grandes contribuições do Quiroga, mas ao mesmo tempo é interessante perceber como foi a razão de uma certa estigmatização do Quiroga, porque é um tema incômodo, é um tema para o qual nem todos e nem sempre se está disposto a olhar.
passou, inclusive, por essa insistência no tema da morte, começou a se criar um mito em torno do Quiroga como um escritor maldito, como alguém que deveria ser evitado. E aí eu não estou falando só do senso comum, eu estou falando do Jorge Luis Borges, do Bioy Casares, do Guillermo Cabrera Infante. O Guillermo Cabrera Infante, numa conferência sobre o conto, ele falou: na infância eu li todos os contos do Quiroga e acreditei em todos. Hoje eu não leria esse escritor nem amarrado. Estou citando literalmente o Cabrera Infante para ver a dimensão de perturbação que a obra dele causa. Mas eu acho que é importante essa dimensão difícil da morte, porque, por tudo isso que eu já falei, e principalmente num contexto como o nosso, brasileiro, 2018, em que a morte cada vez é mais banalizada. Então, recobrar a centralidade, a importância da morte tem esse efeito humanizador e tem um efeito de empatia em relação ao outro. Eu acho que isso é um grande aprendizado dele, nosso, como leitores. Não é fácil, mas eu acho que a gente deve insistir nele. Muito obrigado. Galera, 5 minutinhos para perguntas. Quem? Mônica? Não é sobre o risco de sofrimento. Oi, Wilson, tudo bem? Boa tarde, obrigada pela tua fala. Só uma, assim, eu queria só provocar a pensar, esse finalzinho, assim, você mencionou a importância, né, do modo como ele trata esse tema da morte num contexto humanista, humanizador, quer dizer, que não tivesse uma moral, não sei, há uma moral bem humanista, né? Na verdade, isso fez com que você indicasse um interesse. Eu entendo quando você fala em banalização da morte, enfim, mas tem um outro lado que me chamou a atenção, que é a relação do humano e não humano, humano-animal, etc., principalmente nesse conto infantil. Né? Então, esse projeto humanista, ele é antropocêntrico por excelência, né? E há uma discussão longa na filosofia, na antropologia, ou, enfim, no mundo, né? As discussões sobre o antropoceno, a questão global, enfim, todo um pensamento aí sobre a relação né, do humano com, sei lá, você possa chamar de natureza ou animal, etc. E nesse conto fica muito explícita essa questão, né? Então, até que ponto o humanismo é de fato um valor a ser recuperado no contexto atual, sendo que ali, se a gente pode pensar em algum momento uma morte, digamos, que tirava o sujeito de uma relação de dominação, não é? Como você falou anteriormente, certamente não é o caso do Guaxinim. Desculpa, olha só que horror, né? Eu nem sei falar o nome do tadinho do bicho, estou defendendo. Mas, enfim, que de todo modo é uma reafirmação da necessidade de subjugar o não humano, né, para não ter que lidar com a morte. É isso, no limite. Para que o humano não tenha que lidar com a morte, que é o menino. Então, você domina, subjuga e é isso. Então, será que é um valor? Assim, eu tenho minhas dúvidas por isso. Queria te ouvir. Obrigada. Uma pergunta que é parecida. Pode ser? Pode ser como? Está gravando. A pergunta parecida com a da Mônica. Se em alguma medida esse aprendizado da morte não é também um ensinamento da resignação. Como é seu nome aí no fundo? Luísa. Queria agradecer as duas perguntas. Vamos lá.
Eu concordo com vocês. E essa formulação que está nesse conto, ela é uma formulação que tem no Quiroga. Assim, eu estou particularizando dentro da obra dele. Eu acho que eu achei ela interessante porque é um momento em que, ainda que não tenha uma moral explícita, tem ali alguma coisa que está passiva de discussão, como a gente está fazendo, como vocês estão propondo que se faça aqui. E eu chamei a atenção para ela porque em muitos dos outros... Esse é um dos valores que tem na obra do Quiroga. E tem quase um ideal, uma tentativa de fazer essa articulação entre o humano e o não humano, entre o humano e o animal, de outra forma, fazendo que é idealizada, está fadada ao fracasso, nos contos, de fazer o homem poder retornar à sua condição natural, digamos. Retornar a uma condição anterior à cultura. Todas essas tentativas são fracassadas. Essa aqui é uma que dá certo. Então eu acho que a gente pode mais ou menos entender que essa seja uma das propostas deles, sim. Isso se dá a ver muito nos contos infantis. Os homens são ridicularizados pelos animais em todos os aspectos, porque são mais lentos, porque são mais frágeis, porque são... não lembro mais. Mas porque são mais lentos e porque são mais frágeis, certamente sim. Mas aí tem um resquício do século XIX de não, mas eles são mais inteligentes, então a gente se curva a eles nesse ponto. Então, perfeito o que você disse. Mas isso, eu acho que a resignação, eu acho que sim. Eu acho que tem um aprendizado da resignação, sim. Concordo com você, Mônica. Não sei se eu concordo pela minha vida, mas concordo tem. Mais uma perguntinha? Natan. Alguém mais? Domina. Tudo bem? Então, eu gostaria de agradecer infinitamente ao professor Wilson e dizer que foi ótimo e que estamos aí. Agora, para dar sequência, vamos dar umas palmas.